Olá, tudo bem? Eu publiquei um vídeo sobre Pavlov e as suas experiências com cães, o que acabou o direcionando ao desenvolvimento da teoria sobre o reflexo condicionado. Pavlov exerceu grande influência sobre Skinner e Skinner foi além. Como é que era o nome dele? O Burrhus Frederick Skinner. Nasceu em 1904 e morreu em 1990. Foi psicólogo, foi inventor, foi filósofo e foi professor da Universidade de Harvard por muitos anos. Skinner não acreditava no livre-arbítrio. Ele considerava o livre-arbítrio uma ilusão. E ele concluía que a ação humana era dependente das consequências de ações anteriores. Se as consequências fossem ruins, havia uma grande chance de a ação não ser repetida. Se as consequências fossem boas, haveria maior probabilidade de a ação ser repetida. Skinner chamou isso de princípio de reforço, enquanto Pavlov se deteve a analisar simples reflexos. Simples é modo de dizer, foi uma grande descoberta, mas enquanto ele resumiu o seu esforço em analisar os reflexos, Skinner se aventurou a analisar o comportamento como um todo. Pavlov tinha conseguido condicionar uma resposta involuntária a um estímulo. Quando os cães salivavam, antes mesmo de receber comida, só ouvindo o som da sineta. Você deve conhecer essa história, se não, assista o vídeo sobre Pavlov aqui no canal. Skinner pensou que o mesmo poderia ser feito com uma resposta voluntária. Seria possível condicionar um animal a realizar uma tarefa em troca de uma recompensa. Quando ele já estudava em Harvard, Skinner ganhou de presente, herdou uns ratos de laboratório, aquelas cobaias, de um colega que se mudou de lá, que tinha saído de lá. Então, nessa época, ele começou a construir as suas famosas caixas, Eram artefatos mecânicos complexos que o auxiliavam em suas pesquisas, dentro das quais ele observava o comportamento e o desempenho dos seus ratos e dos seus pombos com os quais ele fazia as experiências. Havia uma pequena, mas importante diferença em relação aos experimentos de Pavlov, uma diferença na ordem dos fatos, na ordem dos eventos. Enquanto que nos experimentos de Pavlov, o estímulo ocorria antes da resposta, ou seja, a sineta tocava antes do cão salivar. Aliás, o som da sineta que provocava a salivação do cão, pois ele havia associado o som da sineta à comida. Então, com o tempo, bastava ele ouvir o som da sineta ou outro estímulo para começar a salivar, já se preparando para digerir o alimento. Nos experimentos de Skinner com ratos, os ratos recebiam a comida depois de realizar uma tarefa. Ao alimentar os ratos depois que eles pisavam numa alavanca, por exemplo, Skinner estava ensinando a eles que valia a pena pisar nessa alavanca. Pisa ali, tu ganha comida. O rato aprendia. Pisar na alavanca passou a significar ganhar uma recompensa. Comida. Skinner conseguiu em suas experimentações, prosseguiu nas suas experimentações e acabou criando diversas variações para ver até que ponto o comportamento poderia ser aprendido. Então o rato apertava ali a alavanca uma vez e nada acontecia. 2 vezes ainda não acontecia nada. Quando apertava a alavanca pela 3ª vez, aparecia a comida. Então quando ele quis comer novamente, o rato já tinha aprendido, ele tinha que apertar 3 vezes seguidas, era isso que ele fazia. Aprendeu que era preciso apertar a alavanca 3 vezes para aparecer comida. Depois disso, Skinner retirou a comida e mediu quanto tempo levava para o rato perceber que tinha acabado a brincadeira. Aquela brincadeirinha de apertar 3 vezes e sair comida ali não funcionava mais. Em seguida, ele fez a comida voltar. Mas agora não eram necessários mais 3 pisadas na alavanca, 3 apertos na alavanca, mas 7, ou então 12, ou então 20. Fez inúmeras variações, muitas medições. Todas as atitudes, o comportamento dos ratos era tudo rigorosamente cronometrado. Todas as mudanças
comportamentais eram criteriosamente observadas e anotadas. As caixas de Skinner registravam todos os movimentos dos ratos. Então, um enorme volume de dados foi gerado, né, a cada nova sessão de experimentação de Skinner. E essa foi a primeira vez que houve esse uso extensivo, esse uso grande assim, de ferramentas e modelos estatísticos complexos em vários níveis. Mais tarde, as caixas foram programadas para liberar comida de forma aleatória. Agora já não existia mais uma ordem, não é 3 vezes, 7 vezes, 12, 20. Às vezes o rato ganhava comida depois de 30 apertos na alavanca, às vezes saía sem nada, às vezes eram necessários, sei lá, 20 apertos para então aparecer comida. E aí surge uma questão, né? Intuitivamente, nós poderíamos concluir que quando as recompensas são aleatórias, são incertas ou são muito espaçadas, isso poderia eliminar esse comportamento, né? O rato poderia desistir, o rato podia chegar à conclusão de que esse negócio aqui não funciona mais, larguei. Mas não foi isso que aconteceu. E não foi isso que Skinner observou. Pelo contrário, ele percebeu que os hábitos baseados em recompensas irregulares são os mais difíceis de ser quebrados. E isso é uma baita descoberta. Os hábitos baseados em recompensas irregulares são os mais difíceis de ser quebrados. Com essa constatação, nós podemos entender, por exemplo, por que algumas pessoas perdem fortunas no jogo, né, naquelas máquinas caça-níqueis, por exemplo. Eu conheci pessoalmente muitos jogadores, e é assim mesmo. O jogador segue sempre acreditando que a qualquer momento a sua sorte vai mudar. Skinner descobriu que, embora o comportamento seja frequentemente influenciado por recompensas ou punições, uma coisa que todos nós sabemos, nós experimentamos isso todos os dias, existe um modo específico de distribuir recompensas que pode fazer com que esse comportamento persista por longos períodos de tempo, tornando esse comportamento ainda mais difícil de ser quebrado, de ser eliminado. O fato é que recompensas consistentes, né, por um tempo determinado, ou seja, recompensas esperadas, recompensas previsíveis, por um comportamento também esperado, previsível, acabam produzindo menos desse comportamento ao longo do tempo do que um cronograma inconsistente de recompensas, né, um sistema aleatório de recompensas. Ele descobriu que os ratos pressionavam a alavanca em busca de comida, né, mais firmemente, com mais vontade, com mais força, quando não sabiam quando a próxima comida poderia chegar, do que quando eles recebiam comida após pressionar a alavanca por um número certo de vezes. Então parece que a coisa se tornou incerta e isso instigou mais a vontade, a ânsia, né? E se pararmos para analisar, é fácil notar que quando esperamos a recompensa, depois de praticar uma determinada ação, a tendência é trabalharmos menos por ela. De alguma forma, nós nos acomodamos, nos acostumamos e não valorizamos tanto a recompensa. Posso dizer que talvez eu seja uma exceção a esse caso em particular. Gosto muito das coisas mais certas, mas é só um traço de personalidade. Enfim. No entanto, quando o momento da recompensa, ou a certeza de que receberemos essa recompensa é uma coisa imprevisível, uma coisa incerta, nós tendemos a repetir esse comportamento com ainda mais entusiasmo, na esperança do resultado final. Nós apreciamos e valorizamos muito a alegria de uma recompensa suada, difícil, né, e incerta. Nós podemos elencar 2 exemplos fáceis de entender e bastante comuns, né? Que até contraria aquilo que eu disse há pouco sobre um traço de personalidade. Hoje eu sou esse senhor aqui relativamente acomodado na vida, né? Mas na juventude eu tive inúmeras profissões e nenhuma foi mais emocionante do que a profissão de garçom de boate. Trabalhava em casas muito finas, muito caras e ganhava por comissão.
Se vendesse muito, ganhava muito. Se vendesse pouco, ganhava pouco. Então, assim como os ratos de Skinner pressionavam a alavanca com mais força, quando o resultado era imprevisível, incerto, eu era profissionalmente mais entusiasmado e, de certa forma, até mais esforçado do que hoje, quando as coisas já são mais previsíveis. Outro exemplo, e nesse eu não me incluo, mas outro exemplo são os relacionamentos afetivos. Um casamento pode ser muito bom, estável, respeitoso, com um sexo maravilhoso, mas por ser tudo previsível, conhecido, tudo correndo sempre conforme o esperado, um cônjuge ou os dois cônjuges, né, podem não achar tão emocionante. Aliás, o fato de o momento da recompensa ou a certeza de que receberemos a recompensa ser imprevisível, ser incerta, acaba explicando o grande número de relacionamentos disfuncionais que se mantêm por mais tempo do que seria de se esperar. Aqueles relacionamentos doentios, né, em que um dos parceiros só está disponível quando bem entende, né, e que, no entanto, o outro aceita, uma coisa miserável. Às vezes, né, um presentinho esporádico ali, um telefonema carinhoso depois de dias de silêncio, né? Aquelas lágrimas emocionadas depois de dias de xingamentos, um presente fora de hora depois de um ataque de raiva, um momento inesperado de ternura depois de horas de críticas e por aí vai. Outra descoberta de Skinner se deu observando os pombos numa gaiola, né? Numa situação semelhante à que eu relatei há pouco sobre os ratos. Ele chamou-se comportamento errático, esse comportamento incerto, assim, né, errático, de superstição dos pombos. Essa descoberta ajuda a compreender o comportamento supersticioso. Trancada numa gaiola, a pomba recebia comida em intervalos de tempo totalmente aleatórios. Claro que a pomba não sabia disso, né? A pomba demonstrou acreditar, né, pelo seu comportamento observado por Skinner, a pomba demonstrou acreditar que era alguma atitude sua que fazia liberar a comida. E aí, por acreditar nisso, ela passava a repetir aquele gesto específico na esperança de que aparecesse mais comida. Por exemplo, se a pomba girasse o pescoço para a direita, eu não vou imitar a pomba aqui, né? Começar a girar o pescoço. Mas se a pomba girasse o pescoço para a direita no instante exato em que a comida aparecesse, ela acreditava, ela concluía que a comida tinha aparecido graças ao fato de ela ter, né, girado o pescoço para a direita. E passava a girar a cabeça para a direita repetidamente, insistentemente. Isso lembra, num primeiro momento, as atitudes mais comuns, né, inofensivas de superstição, como as que nós vemos, por exemplo, no futebol, né? Aquele torcedor que assiste uma final de campeonato, uma decisão de campeonato com a cueca da sorte. Pô, cueca da sorte, que troço mais nojento, vai lavar essa imundícia. Imagina o estado. Dentre as atividades profissionais do Morelzinho do passado, consta um período de 2 meses numa sala de jogos. E alguns jogadores pensavam que eu dava sorte, outros pensavam que eu dava azar. As cabecinhas de meteoro, né? Quando ganhavam, olhavam para mim como se eu fosse um ser sobrenatural. Quando perdiam, me olhavam como se eu fosse um bandido desprezível. Mas que raça eu tenho? Que culpa eu tenho, tio? Mas, paralelamente a essas demonstrações, até certo ponto inofensivas, de superstição, o que nós vemos nas religiões também é muito parecido com isso, né? As rezas, promessas, trabalhos espirituais, rituais, orações. Eu vejo muito valor em algumas dessas coisas, mas temos que estar atentos de que essas coisas às vezes são repetidas insistentemente até se alcançar o objetivo desejado. Se acontecer de o objetivo ser conquistado, a conquista é atribuída a esse ato específico, né? Acontece. Grande parte do que sabemos hoje a respeito de psicologia, de educação, no que se refere
ao mecanismo de reforço e recompensa, é baseado justamente nesses experimentos de Skinner. Ele defendia a ideia de que o aprendizado deve ser sempre ligado à recompensa e não à punição. E os seus experimentos acabaram contribuindo para que tenhamos condições de compreender boa parte das nossas atitudes, até certo ponto, irracionais. Muita força e paz para você.